E se tudo na vida fosse sempre perfeito? Se não existisse dor? Se não houvesse lágrimas, ausências ou despedidas? Talvez a gente esquecesse o quanto é valioso um sorriso. Talvez a felicidade virasse rotina e perdesse o brilho. Porque é no contraste que a vida se revela. É quando choramos que sentimos a beleza de um abraço. É na saudade que percebemos quem realmente importa. Quando temos tudo, muitas vezes, nada parece suficiente. Mas quando perdemos, é que entendemos o valor das pequenas coisas. Por isso, pare, respire, viva-o. Hoje, deixe o passado onde ele está e não se apresse em controlar o amanhã, porque há uma força maior guiando cada detalhe, mesmo quando tudo parece silencioso. Confie. Às vezes, o que parece ser o fim é só o começo de um novo capítulo. E no final, tudo encontra seu lugar. Existem momentos em que tudo vai bem, até que de repente algo sai do controle. Você já teve a sensação de que tudo estava indo bem demais para ser verdade? Às vezes a vida parece caminhar no ritmo certo. Os dias fluem, os planos se alinham e por um instante acreditamos que finalmente encontramos estabilidade. Mas então, algo escapa das nossas mãos. Do nada, tudo muda. A dor chega sem avisar. Os sonhos que antes pareciam tão próximos desabam como um castelo de cartas. E a gente fica ali, tentando entender onde foi que tudo desandou, procurando razões, tentando dar sentido ao que, na verdade, parece não ter explicação. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem: nada é por acaso, como se cada detalhe da vida já estivesse escrito, como se não tivéssemos escolha, como se tudo fosse parte de um destino fixo. Mas será que é assim mesmo? Você já parou, em silêncio, para se perguntar: até onde vai a minha vontade e onde começa a de Deus? Talvez se você já tenha algum contato com a Bíblia, você já sabe a resposta. Mas respira fundo. Vamos olhar para isso de forma mais profunda, mais honesta. Porque na teoria é fácil dizer: temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Mas e na vida real? No dia a dia? No sofrimento? Na dúvida? Na solidão? Será que é mesmo tão simples assim? Na prática, a linha entre as nossas decisões e os planos de Deus nem sempre é tão clara quanto gostaríamos. E é aí que muitos de nós se perdem, tentando entender se estamos no controle ou se estamos apenas seguindo algo maior. Muitos se apegam a essa ideia de que nada é por acaso, porque pensar que tudo já está escrito traz um certo falso e negativo conforto. A ideia de que cada dor, cada decepção, cada perda faz parte do plano de Deus é um argumento que muitos usam para aceitar melhor as dificuldades do dia a dia. Tudo bem, mas será que isso é verdade ou será que essa crença nos faz esquecer que Deus nos deu algo poderoso, que é a liberdade de escolher? Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. Deus não nos prende, não nos obriga, não nos força. Ele poderia, mas não faz. Ele apenas nos oferece, nos mostra o caminho com paciência, com amor, com liberdade. A verdade é que ele nos dá escolhas. E isso, por mais bonito que pareça, também é doloroso. Escolher exige coragem, e nem sempre a gente tem. Às vezes tudo o que queremos é que alguém diga: vai por aqui, vai dar certo. Mas Deus não nos infantiliza. Ele quer que amadureçamos, que cresçamos, que aprendamos a ouvir aquela voz, baixinha, mas que pulsa lá no fundo do peito. Ele nos dá o direito de errar, de voltar atrás,
de recomeçar. E talvez você esteja aí agora, parado diante de uma decisão, com medo, com dúvidas, com aquela sensação de que vai escolher errado de novo. Mas escuta isso com calma. Você não está sozinho. Você não precisa acertar tudo. Você só precisa estar disposto a ouvir, a refletir, a crescer com cada passo, mesmo que seja torto. Porque Deus não quer robôs. Ele quer corações, quer intimidade, quer que a escolha de andar com Ele seja sua, livre, honesta, autêntica. E talvez esse vídeo seja um lembrete para você, de que a escolha que você precisa fazer agora pode ser o ponto de virada da sua vida. Isso muda tudo. Se tudo fosse por acaso, se tudo já estivesse escrito, então, por que Deus nos daria a opção de escolher entre a vida e a morte? Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar, quando você recebe uma notícia ruim? Quando alguém vai embora sem explicação? Quando os planos simplesmente não saem do jeito que você esperava? A primeira reação que muitos têm é tentar encontrar uma explicação. Talvez por desespero, talvez por fé. Foi Deus quem quis assim. Era para ser. Está tudo dentro do plano dele. Mas, será mesmo? Será que tudo o que acontece vem de fato das mãos de Deus? Ou será que muitas vezes colocamos o nome dele em coisas que não compreendemos, para não termos que encarar o vazio do não sei? Tem gente que sofre e se pergunta: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que justo agora? Por que justo eu? E é aqui que a fé encontra o silêncio. E o silêncio dói. Mas talvez Deus não seja o autor de cada dor que sentimos, mas sim aquele que caminha conosco por dentro delas. Nem tudo o que acontece carrega um sentido pronto. Nem tudo faz parte de um plano que a gente entende hoje. E talvez nem faça parte do plano dele. O mundo ainda é mundo. E o mundo também erra. As pessoas também erram. E às vezes sofremos as consequências da liberdade, a nossa e a dos outros. Mas, e se, em vez de tentar dar um nome divino ao sofrimento, a gente começasse a buscar Deus dentro dele, não no acontecimento, mas na resposta que damos a ele, na coragem que nasce mesmo com o coração quebrado, na esperança que insiste mesmo sem ver saída, na fé que continua mesmo quando a gente não sente nada. Quando a morte chega, tantas vezes ouvimos as palavras que parecem trazer algum conforto imediato. Deus levou porque era a hora. Mas será mesmo? Será que o desfecho de tantas vidas é apenas uma questão de tempo determinado por um poder superior? Ou será que há algo mais profundo? Algo que nos convida a refletir sobre a responsabilidade que carregamos em nossas próprias mãos. A vida, com toda a sua complexidade, é tecida por escolhas, por caminhos que escolhemos trilhar. Acidentes não são apenas tragédias aleatórias. Muitas vezes são frutos de uma imprudência, de uma decisão que poderia ter sido diferente. Doenças surgem por vezes como consequências silenciosas de nossos hábitos, das escolhas feitas ao longo do tempo. Crimes, essas ações que ferem a alma da humanidade, são cometidos por pessoas que decidiram deliberadamente caminhar para o lado sombrio da existência. Nesse cenário, é tentador culpar a Deus, como se ele fosse o autor da dor, o responsável pelo sofrimento e pela injustiça. Mas será que é justo carregar esse fardo? Ou será que, ao invés disso, Deus nos concedeu o maior presente, o livre-arbítrio? A liberdade para escolher, para errar, para aprender, para crescer. Talvez você esteja sentindo essa inquietação agora, um nó na garganta, uma confusão que atravessa a mente. Você cresceu ouvindo que tudo está escrito, que o destino de cada um é traçado por Deus em um livro invisível, imutável. Mas a Bíblia, quando lida com olhos atentos e coração aberto, revela uma verdade profunda e libertadora. Deus não nos programou para errar, nem nos obriga a acertar. Ele nos deu o dom sagrado da escolha, a liberdade para sermos arquitetos do nosso próprio caminho. Esse entendimento não diminui o mistério da vida, nem apaga a dor das perdas. Pelo contrário, nos convida a olhar para dentro,
a assumir a nossa parcela de responsabilidade e talvez a encontrar um sentido maior em cada desafio enfrentado. Porque a fé não é resignação, é força, é coragem para continuar, é luz na escuridão. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém morre? Quantas vezes ouvimos, quase como um refrão automático, que Deus levou porque era a hora? Mas será que essa é a verdade absoluta? Ou será que muitas dessas perdas são, na realidade, consequências naturais da vida, de escolhas e caminhos que cada um trilhou? Acidentes acontecem, sim, muitas vezes pela imprudência humana. Doenças aparecem algumas vezes porque decisões foram tomadas, escolhas feitas ao longo do tempo. Crimes e maldades, então, são resultados de uma decisão consciente, um ato que parte da vontade humana. Será que Deus forçou essas mãos a agir assim? Ou será que Ele, em sua sabedoria infinita, nos deu a liberdade para que sejamos responsáveis por nossos atos? Se você sente um turbilhão de dúvidas agora, saiba que é natural. Muitas vezes crescemos ouvindo que tudo já foi traçado no destino por Deus, que nada escapa ao seu plano. Mas a Bíblia é clara e irrefutável. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos programa para errar nem nos obriga a acertar. Ele nos oferece os princípios, a luz, o caminho, mas somos nós que escolhemos como andar por ele. Olhe para Jesus e sua história. Veja Judas Iscariotes, aquele que escolheu trair o Mestre. Judas não foi forçado. Ele teve a escolha, o momento de decidir. Ele poderia ter se arrependido, como Pedro fez depois de negar Jesus. Mas escolheu o caminho contrário. Se tudo estivesse predestinado, Judas jamais teria tido essa opção. E isso revela uma verdade profunda. Deus respeita nossa liberdade, mesmo quando escolhemos o erro. Isso muda tudo, não é? A vida não é um roteiro escrito, imutável. É uma estrada aberta onde caminhamos entre luz e sombra, entre escolhas e consequências. E isso nos chama para uma responsabilidade imensa, a de sermos conscientes do poder que temos sobre nossa própria história. Todos os caminhos de Deus são justos, conforme diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. O verdadeiro problema não está apenas na ideia de que tudo já estava traçado, como se nossa vida fosse um roteiro fixo, imutável. O que realmente nos põe à prova é o risco de esquecermos que Deus não nos manipula como marionetes, como simples peças num tabuleiro, sem vontade própria. Pense comigo, se tudo fosse mesmo controlado de forma absoluta, onde ficaria o espaço para nossas escolhas? Para o livre-arbítrio que, segundo muitas tradições espirituais, é o presente mais precioso que recebemos? Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu não um destino selado, mas uma jornada com caminhos e encruzilhadas, com desafios para nos fortalecer e ensinamentos para nos guiar. Nossos pensamentos coloca frente a frente com a responsabilidade, às vezes dolorosa, de sermos coautores do nosso destino. É como se Deus tivesse preparado o palco e as luzes, mas a peça, de fato, só se revela com o que escolhemos dizer, fazer e sentir. Por isso, quando sentir que a vida está presa a um roteiro imutável, lembre-se, você não é uma marionete, nem uma sombra. Você é uma alma viva, pulsante, com poder para escolher seu caminho, para se erguer diante das tempestades, para transformar o dor em aprendizado e o medo em coragem. E é nessa luta íntima, nesse diálogo silencioso entre o divino e o humano, que reside a beleza da existência. Um mistério que não nos aprisiona, mas nos liberta. Deus nos guia, nos ensina mais, nunca nos tira a liberdade de decidir. No entanto, isso não significa que fiquemos sozinhos ou abandonados. Deus escreve cada detalhe da nossa vida, mas Ele pode transformar aquilo que acontece. Por exemplo, veja o que aconteceu com José do Egito. José do Egito foi vendido como escravo pelos próprios irmãos.
E isso foi um plano de Deus? É óbvio que não. Isso foi inveja, foi crueldade humana. Mas Deus transformou aquele mal em algo maior. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, o próprio José disse: meus irmãos planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bem, e isso fez toda a diferença. Se alguém fez algo contra você, pode até ter sido maldade, pode ter sido erro humano, mas Deus pode usar até isso para te levar a um lugar muito melhor. Seja responsável pelas suas decisões e escolhas. Você quer paz interior? Escolha coisas que atraia isso para a sua vida. Não confunda se afastar de Deus com se afastar de templos religiosos. Até porque, hoje em dia, os templos que se dizem ser a casa de Deus é uma casa do mal, habitar de Satanás, infelizmente. Muitas das vezes, pensamos que se ficarmos um bom tempo sem frequentar religiões, estamos distantes de Deus, e isso não é verdade. Quer ter uma vida firme? Então escolha coisas positivas para a sua vida. Delete da sua vida tudo aquilo que não te acrescenta em nada. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E neste tudo inclui parentes, amigos falsos e até relacionamentos que não te fazem crescer. Construa uma vida sobre a rocha e não sobre a areia. Quantas vezes você já ouviu falar em que Deus está te testando? Mas será o mesmo que Deus, o Deus onisciente, que sabe de tudo e nada passa oculto aos seus olhos, precisa te testar? Nada que aconteça é um teste de Deus. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém com o mal. Você acredita nisso? Posso ouvir um amém? Muitas vezes, são apenas as consequências das nossas próprias decisões é que faz o mal florescer em nossa vida. Por exemplo, se alguém entra em um relacionamento abusivo, isso foi um teste de Deus? Ou foi uma escolha errada que a pessoa fez? Se alguém perde tudo porque gastou sem pensar, foi Deus quem quis ou foi uma série de decisões impensadas? Por outro lado, existem momentos que sim, momentos que dependem do agir de Deus. O tempo certo para algo acontecer, as oportunidades que surgem quando confiamos nele, a força que ele nos dá para recomeçar, quando já não temos mais forças. E é aqui que está a chave: entender quando é nossa responsabilidade, quando é o nosso momento de fazer a escolha e quando é o momento de Deus agir. Nossas escolhas moldam o nosso futuro e Deus nos dá sabedoria para escolhermos bem. Então, ao invés de dizer, foi Deus quem quis assim, pergunte-se, essa decisão me aproximou ou me afastou de Deus? Olha, meu querido amigo, querida amiga, meus irmãos, a vida não é um roteiro fechado, onde tudo já está decidido. Deus nos deu a liberdade de escolher, mas Ele também está pronto para nos guiar se você sente que escolheu errado. Não pense que está tudo perdido. Deus pode restaurar sua vida se algo ruim aconteceu. Isso não significa que foi a vontade dele, mas uma coisa é certa: Ele pode transformar até mesmo o pior dos cenários em algo muito maior. Nem tudo na vida está escrito nas estrelas ou determinado de antemão por Deus. Mas há algo muito maior que isso: a força que Ele tem para transformar. A sua vida não é um livro fechado, imutável, um roteiro rígido que não aceita mudanças. Ela é, na verdade, uma história que Deus pode reescrever página por página, em qualquer momento. Mesmo as páginas mais sombrias, os capítulos mais difíceis, aqueles que parecem marcar um fim, podem se transformar em um novo começo. Um recomeço cheio de luz, esperança e significado. Pense nisso. Nas mãos de Deus não há erros irreparáveis, não há caminhos bloqueados para sempre. Ele está ali, presente, pronto para guiar, proteger e abrir portas que você nem sabia que existiam. Eu desejo de coração que Deus te envolva com sua proteção, que te guarde em meio às tempestades da vida e que te conceda sabedoria. Aquela sabedoria que vai além do conhecimento, que toca a alma e te ajuda a fazer as escolhas certas, mesmo quando tudo parece confuso. Que a bênção de Deus esteja sobre você, não apenas como uma palavra bonita, mas como uma força viva que transforma o seu ser e ilumina seu caminho.
Agora me conta, onde você sente que Deus tem reescrito sua história? Quais capítulos você acredita que ainda podem virar página? Deixe seu comentário aqui, compartilhe sua jornada, porque cada história que se abre é uma luz para quem precisa acreditar que a transformação é possível.